Eu sabia em quem eu estava crendo. Eu sabia quem era meu Redentor, igreja. Eu sabia quem eu servia, igreja. Eu sabia. Glórias a Deus. Amém? Todos acharam? Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Iabete, Jabes, significado, em meio a muito sofrimento dei a luz. É sábio que Jabes rogou a Deus de Israel, que tu me abençoes e aumentes a minha prosperidade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez nessa noite, meu Pai, pela vida de cada um, Senhor, que entrou aqui na tua casa, Senhor. Cada um entrou de uma maneira, Senhor. O Senhor conhece o coração de todos, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor já tem falado com nossos corações. Que o Senhor continue falando, Senhor, através da minha vida, Senhor. Que não venha ser eu achar, Senhor, o que eu acho, o que eu estudei, Senhor, mas venha ser, meu Pai, a tua revelação, meu Pai. Aquilo que o Senhor tem preparado às nossas vidas, Senhor. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Livro de 1 Crônicas. Se eu perguntasse aqui quem já leu este livro, eu acredito que poucos poderiam dizer que leu este livro de 1 Crônicas. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, uma vez eu peguei para ler a Bíblia toda, do início de Gênesis ao final de Apocalipse. Quando eu cheguei no livro de 1 Crônicas, veio um desânimo. Meu Deus, eu novo convertido, comecei no livro de Gênesis, com muitas histórias boas, mas quando a Bíblia chegou aqui, quando eu cheguei nesse momento no livro de 1 Crônicas, que começou a vir falar sobre as genealogias, irmão, só do primeiro ao capítulo 9 só fala de genealogias. Ali veio um desânimo, veio uma vontade de desistir de fazer a leitura da Bíblia, a qual propósito eu tinha entrado. Eu creio que muitos já começaram a ler a Bíblia quando chegou no livro de 1 Crônicas. Ele ali, muitas das vezes, até pulou o livro de 1 Crônicas, ou se não até passou alguns capítulos, justamente porque analogia. Nós olhamos e dizemos, o que isso vai edificar a minha vida? O que isso vai trazer para a minha vida? Mas aqui algo me chamou a atenção, no capítulo 4, quando o autor deste livro, ele fazendo a sua analogia, contando a descendência de cada filho da tribo de Judá, das tribos de Israel. Aqui no capítulo 4, ele faz uma parada. Ele no capítulo 4, versículo 9, ele para a sua genealogia para falar da vida de uma pessoa. Aqui a palavra do Senhor nos diz de Jabes, um homem que diz que foi decretado na sua vida para ser uma pessoa sem uma história, decretado para ser uma pessoa com ser miserável nessa terra. Porque nos tempos de antigamente, as pessoas colocavam nome nos seus filhos, que aquele nome seria o futuro daquela pessoa. O nome seria o futuro que era decretado para aquela pessoa. Imagine, irmãos, uma pessoa já ser nascido amaldiçoado, uma pessoa nascer e ser amaldiçoado com seu nome. Na época do povo de Israel, todo nome que era dado, ele tinha um significado. Se nós formos ver, Noemi, quando deu nome aos seus dois filhos, que dizia Franzino e o Raquitido, o nome que diziam que eles já eram franzino, uma pessoa que não tinha estrutura nenhuma. Assim como foi dado o nome àquelas duas crianças, aquelas duas pessoas morreram jovens. Ela não teve uma descendência grande, justamente porque foi decretado franzino, nada, você é fraco, uma pessoa que não vai ter uma trajetória grande, uma trajetória longe na tua vida. E ali Noemi colocou esse nome na vida dos seus filhos. E o que aconteceu na vida dos filhos de Noemi? Eles morreram jovens, deixaram suas esposas viúvas. E era colocado no tempo de Israel. E se nós formos ver também Salomão queria dizer o que? Paz. Salomão significava paz. Salomão foi o único rei que reinou no reino do Senhor e não foi a uma guerra, porque ele era paz. Ele foi decretado como paz. E assim era naquela época.
todo nome que era colocado na vida de uma criança, ali era um futuro que ele teria na sua vida. Irmãos, imagine na vida desse Jabes, imagine na vida de Jabes, um jovem que foi decretado. A Bíblia não diz completamente como quem era Jabes. Somente nós estudando, Jabes, ele veio da tribo do sul. Jabes, ele foi uma pessoa que ele veio quando foi dividido Canaã, e ali aquele jovem se torna uma pessoa com a história que era para ser distorcida, uma história que era para ser sem futuro, sem honra, sem nada. Imagine como se encontrava a cabeça daquele jovem. Muitas das vezes aquela criança, quando ia se fosse nos dias de hoje, indo para uma escola, as pessoas dizendo: olá, aquele dali, ele trouxe sofrimento para sua mãe, aquele dali, ele trouxe algo para sua mãe, que nada, ela amaldiçoou a vida dele. Nós não sabemos o que foi, porque sua mãe colocou este nome, se ela sentiu dores no parto, se foi uma decepção com o seu marido, se ela já tinha outros filhos, e através dos seus filhos ter acontecido algo, ela achava que esse filho poderia ser alguma coisa. Algo aconteceu naquela trajetória na vida daquela mulher, para colocar o nome daquela criança de Jabes. Imagine você nos dias de hoje, com o nome decretado desta maneira. Imagine eu, Anderson, um nome decretado fracassado, não tem futuro, sua história será isso, sua história vai ser somente isso, decretado uma miséria. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jabes, ele não aceitou essa situação. Jabes, ele não aceitou essa situação. Jabes, ele sabia que existia um Deus verdadeiro, um Deus que tudo poderia fazer na sua vida, um Deus que é aquele que ouvia as orações, um Deus que estava ao favor do seu povo, que muitas das vezes somos nós. Sabemos que temos um Deus que é maior do que tudo, sabemos que temos um Deus que criou céus e terra, e muitas das vezes não clamamos a esse Deus. Primeiramente entramos de desespero, queremos desistir, queremos jogar a toalha e queremos parar. Queremos ao meio do caminho dizer: não, eu vou parar por causa simplesmente de uma situação, simplesmente por causa de um problema, simplesmente algo que não agradou o meu coração. Deus está dizendo para você que primeiramente, antes de você querer parar, e primeiramente antes de você querer desistir, clame a Ele, fale com Ele, porque Ele vai dar a decisão da tua vida, Ele vai dar a decisão que Ele quer para a tua vida. E muitas das vezes nós nos encontramos dessa forma, por situações, por problemas, esquecemos do nosso Deus, esquecemos do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo pelas nossas vidas. Ei, igreja, já quero dizer para você, eu não sei de que maneira você entrou aqui nesta noite, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação, como você se encontra em todas as áreas da tua vida, mas eu já quero dizer para você, que eu e você possamos fazer uma oração que nem Jabes fez, uma oração sincera, uma oração pequena, mas uma oração que chegou ao coração de Deus, porque o nosso Deus, Ele está com as suas mãos abertas para abençoar o seu povo. E muitas das vezes nós deixamos de clamar a Deus, nós deixamos de buscar em Deus o que Deus tem preparado para as nossas vidas, e muitas das vezes olhamos primeiramente, queremos somente olhar a situação e achamos: não tem jeito para mim. Muitas das vezes estamos passando situações difíceis, situações que parece que não tem jeito, situações que parece que não vai nos levar a lugar nenhum. Achamos que Deus não levanta uma pessoa que não tem condições, achamos que Deus não levanta uma pessoa que não é, muitas das vezes não tem um parente, não tem uma estrutura familiar rica. Só achamos que Deus faz com as pessoas que estão próximas a uma pessoa grande dentro de uma empresa, uma pessoa que estão do lado do prefeito. Mas eu já quero dizer para você que Deus pode fazer na tua vida, Deus pode te levantar da maneira qual que você quer. Mas a dúvida vem nos nossos corações, a dúvida vem em nossas vidas, achando que Deus não é Deus, que Deus não tem poder de fazer maravilhas, que Deus não tem poder de fazer grandes coisas em nossas vidas. Mas eu quero que você nesta noite saia daqui acreditando e crendo que o Deus que você serve, Ele quer te abençoar e Ele quer mudar a nossa história. Se nós formos ver Jabes aqui, irmãos, eu quero pregar hoje nesta noite as características de Jabes.
As características de Jabes. Mas, evangelista, quais são essas características de Jabes? Jabes, ele teve 4 características. Jabes, primeiramente, quando ele não aceitou a sua situação a qual ele estava vivendo, a situação a qual ele foi decretado viver pelo resto da sua vida, pelo resto da sua trajetória, ele teve uma característica: ousado na fé. Jabes, ele foi ousado na fé. Ele ali chegou para o Senhor e disse: Senhor, rogou a Deus que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me abençoe. Ousado em fé. Primeira característica de Jabes. Primeira característica de Jabes: ousado na fé. Eu te pergunto hoje, como se encontra a sua fé? Como se encontra a sua ousadia na fé de você servir a Deus e saber que Deus é Deus de todas as coisas? Saber que Deus é Deus do milagre, é Deus da providência, é Deus da cura, é Deus do poder, é Deus que tudo pode, é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, é Deus que levanta, é Deus que faz todas as coisas. Como se encontra a sua ousadia em fé? Jabes, a primeira característica dele foi essa ousadia, fé. Porque ele sabia, ele não clamou outra coisa, ele clamou: Senhor, que o Senhor me abençoe. Porque eu não aceito essa situação a qual eu fui decretado pela minha família. Eu não aceito viver nos tempos de hoje decretado uma situação de dores, a qual muitas das vezes ele pode ter sido debochado, a qual muitas das vezes ele foi ali olhado como nada, olhado, esse não tem futuro, a história dele simplesmente nem vai prosseguir. Mas ele não, ele teve uma característica diferente: fé. E a minha fé e a tua fé, como ela se encontra? Como ela se encontra a minha fé e a tua fé? No momento da dificuldade, no momento da luta, nós primeiramente clamamos a Deus, ou olhamos e queremos desistir? Olhamos, achamos que Deus não vai fazer na tua vida, olhando a fé, olhando e dizendo: Deus só faz na vida do meu irmão, na minha vida não. Jabes, ele não olhou desta maneira, ele não olhou o que diziam dele, ele não olhou o que estavam decretado para a vida dele, simplesmente ele olhou e disse: eu sei que este Deus, ele tudo pode, por isso eu vou vir primeiramente clamar ele bênçãos na minha vida. E Deus manda dizer para você: desde quando você já não tem mais clamado bênçãos na tua vida? Desde quando você já não tem clamado bênção na sua família, na sua casa? Pastor, muitas pessoas acham que não podemos orar clamando bênçãos ao Senhor. Tem muitas pessoas que se encontram: não, Deus não é para isso, Deus simplesmente é para minha salvação. Ei, a Bíblia é de bênção, a Bíblia é de bênçãos na nossas vidas. A Bíblia tem, o Senhor deixou bênçãos na nossas vidas. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus clamaram ao Senhor bênçãos de Deus. Clamaram ao Senhor bênçãos para que Deus venha a derramar em nossas vidas. E nós no dia de hoje já não clamamos bênçãos ao Senhor. Achamos muitas das vezes que do momento que nós nos convertemos, as bênçãos elas vão cair naturalmente em nossas vidas. E o Senhor, Ele quer ouvir de você a sua oração, que muitas das vezes já não conseguimos mais nos prostrar. Ei, qual foi a última vez que você se prostrou para clamar ao Senhor e falar a sua necessidade? Você muitas das vezes só está olhando: Deus sabe a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu estou precisando na minha casa, o Senhor sabe. Ei, Deus está dizendo: eu quero ouvir de você o que você precisa. É tempo de você voltar a clamar bênçãos na tua vida. É tempo de nós voltarmos a clamar bênçãos na nossas vidas, igreja. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual foi a última vez que na sua vida aconteceu algo sobrenatural, divino de Deus? Reflita aí. Qual foi a última vez? Ou se já aconteceu algo divino na sua vida? Algo sobrenatural na tua vida, que você pode ver que não foi pela sua força, que não foi pelo seu mérito, mas foi algo de Deus que aconteceu na tua vida. Qual foi a última vez que aconteceu na tua vida? Deus está dizendo para você que Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida.
E você precisa clamar Ele, igreja. Eu vou clamar Ele, porque Ele vai fazer na minha vida, Ele vai mudar a minha história. Ei, e Deus está dizendo para você: ei, é tempo de você voltar a clamar Ele, bênçãos na sua vida. Ei, tem vidas que já não clamam mais, tem vidas que já não acreditam mais no sobrenatural do nosso Deus. E Deus está dizendo para você: volte a me clamar, volte que eu quero derramar na tua vida, volte que eu quero clamar na tua vida, volte que eu quero voltar a clamar, fazer na tua vida. Certa vez eu estava lendo um livro de um autor, e ele disse que ele estava numa conferência, e naquela conferência ele disse que passou perto do pastor que ia ministrar. Era ali em Washington, nos Estados Unidos, aquele pastor contando, e aquele pastor, ele disse: eu quero ver qual vai ser a oração dele. A oração dele deve ser pedir que Deus deve derramar o fogo sobre a vida dele. Mas ele disse que quando passou do lado daquele pastor ajoelhado, clamando, ele disse que pôde ouvir aquele pastor clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, me abençoe, abençoe a minha mãe, abençoe a minha esposa, abençoe o meu filho, Senhor. Senhor, multiplique, meu pai, a minha finança. E ele disse que naquele instante ele ficou assim, sem entender como pôde um homem de Deus clamando bênçãos para a sua vida. E ele disse que passado um tempo ele pôde entender o que aquele homem de Deus clamava, porque as bênçãos do Senhor é o que nós temos que clamar, continua direto em nossas vidas, e nós temos deixado de clamar as bênçãos de Deus na nossas vidas. Qual foi a última vez que você clamou ao Senhor? Qual foi a última vez? Mas você pode estar dizendo: irmão, eu estou passando por muita dificuldade, por muitas lutas. Mas não deixe de clamar as bênçãos do Senhor na sua vida. Não deixe de clamar as bênçãos do Senhor na sua vida, porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas, Ele quer derramar maravilhas nas nossas vidas. Mas nós nos limitamos. Abençoar na Bíblia, no sentido bíblico, significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Ao clamarmos pelas bênçãos de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir com o nosso próprio esforço. Estamos clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade que Deus tem de nos conceder em nos abençoar, igreja. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Muitas das vezes não acontece na nossa vida um milagre. Por causa de nós mesmos, nós estamos limitados com nossos problemas, com o dia a dia. Estamos preocupados no amanhã. Vamos viver o hoje, vamos clamar o hoje a Deus. Jabes, ele não estava preocupado com o amanhã, ele estava preocupado: Senhor, abençoa a minha vida, Deus. Abençoa a minha vida, Deus. Eu preciso da tua bênção, Deus. Ei, e você tem que voltar a clamar a Deus a tua bênção na vida do Senhor. Igreja, eu nunca deixei de clamar bênçãos ao Senhor. Eu nunca deixei de clamar bênçãos ao Senhor. O Senhor sempre me abençoando, o Senhor sempre mudando a minha história. Mas muitas das vezes temos esquecido, mas muitas das vezes temos deixado de lado os problemas, o trabalho, o cansaço. Saímos de manhã, não falamos com Deus, vamos trabalhar, passamos o dia todo sem comunhão com o Mestre. Ei, chegamos em casa cansado, vamos tirar a refeição, mas não tiramos um minuto para orar ao Senhor e clamar a Ele. E Deus está falando: eu estou sentindo falta, porque eu quero abençoar a tua vida. Glórias a Deus, Ele quer abençoar. Olha o que diz aqui em Mateus 7,7: pedide e dá-se-vos-á, nada tendes porque não pedes. Pedide e dá-se-vos-á, nada tem porque não pedes. É tempo de nós voltarmos a clamar o milagre de Deus. É tempo de nós voltar a viver o sobrenatural de Deus. Ei, igreja, será que Deus estendeu as suas mãos? Será que Deus não é o mesmo de ontem? Será que Deus não é o mesmo do passado? Que Deus é esse? Foi Deus que mudou ou fomos nós que mudamos? Muitas das vezes estamos transferindo o que Deus não faz, mas não, fomos nós que mudamos. Os crentes de antigamente, o povo de antigamente, eles se levantavam em clamor. O povo de Deus, eles clamavam. Os homens de Deus e as mulheres de Deus, eles clamavam ao Senhor. Se nós formos ver a Bíblia, se nós formos ler ali as histórias dos homens de Deus, era com fé, clamando a Deus, a sobrenatural de Deus. E nós nos dias de hoje
temos esquecido de vivermos isso, o sobrenatural de Deus, irmãos. E o que impacta muitas das vezes as pessoas lá fora é o sobrenatural de Deus. E nos dias de hoje, nós já não vivemos mais o sobrenatural de Deus para testemunhar, para dizer Deus fez na minha vida, para dizer Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha casa, eu estava passando isso e Deus fez. Nós já não estamos mais, temos testemunho para contar. Nós já não estamos tendo mais milagres para contar ao Senhor. Se eu vim aqui perguntar quem tem um testemunho para dar, às vezes não quer vir ninguém. Estamos retendo o milagre de Deus em nossas vidas. Estamos retendo o que Deus tem preparado para a nossa vida. Que nem Ele diz aqui, pedi e dá-se-vos-á, nada tendes, porque não pedes. A bondade de Deus, ela não tem limite, diz em Tiago 4:2, a bondade de Deus, ela não tem limite para a nossa vida. A bondade de Deus, ela não tem limite para a nossa vida. É tempo da igreja voltar a clamar os milagres do Senhor. É tempo de nós voltarmos a viver o sobrenatural de Deus. É tempo de nós voltarmos a viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, igreja. Jabes estava decretado viver miséria, viver aquilo que foi decretado para a sua vida, mas Jabes, ele não aceitou isso. A primeira característica, ousado na fé. Senhor, me abençoe, Senhor, me abençoe. E o Senhor manda você, nesta noite, começar a clamar a Ele, porque a mão dEle está estendida para nos abençoar. Ele quer derramar um milagre em nossas vidas, igreja. Ele quer voltar a fazer maravilhas, mas depende de nós. Não é nós chegarmos, já fui salvo, uma vez salvo, a bênção vai vir. Você tem que clamar a Deus, voltar a viver o sobrenatural de Deus. Quando as coisas não estão acontecendo na minha vida, quando algo sobrenatural não está acontecendo na minha vida, eu já começo a olhar, Senhor, o que está acontecendo? O que está faltando de mim é voltar a buscar, Anderson, é voltar a se humilhar, dizer ao Senhor a sua necessidade. Glórias a Deus. E Jabes, ele continua, que tu me abençoe, Senhor, e que o Senhor aumente as minhas propriedades. Que o Senhor aumente as minhas propriedades. Deus, eu não quero ser essa pessoa sem história. Eu não quero ser essa pessoa um qualquer não, Senhor. Que o Senhor alargue as minhas tendas. Que o Senhor faça o sobrenatural na minha vida, Deus. Que o Senhor faça, Senhor. Segundo ponto, determinado. Ele determinou o Senhor o que Ele queria. Que o Senhor aumente as minhas propriedades. Quais são as suas propriedades? Ei, segundo característica de Jabes, determinado. Determinado no que ele queria. Determinado o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Ele queria que o Senhor alargasse as suas propriedades. E você e eu? Será que nós somos determinados no que nós queremos? Ou hoje eu me ajoelho, Senhor, o Senhor me dê isso. Amanhã eu me ajoelho, Senhor, me dê uma casa. Hoje eu me ajoelho, Senhor, me dê um emprego. Amanhã, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo, eu quero um filho, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Você não sabe o que você quer. Você não sabe, eu e você, o que queremos muitas das vezes. Hoje oramos de uma forma, pedimos de uma forma, mas amanhã queremos outra, depois queremos outras, depois queremos outras. Mas o Senhor diz, ei, será se você é determinado no que você quer? Será se nós somos determinados naquilo que nós queremos? Jabes, ele foi determinado no que ele queria. Ei, muitas das vezes dizemos temos sonho, mas o nosso sonho nós só oramos uma vez. Só falamos com Deus uma vez do sonho. Só falamos uma vez e amanhã já esquecemos, já pedimos outra coisa. Ei, temos que ser determinados no que queremos, igreja. Temos que ser determinados no que nós queremos falar com Deus. Você não pode desistir daquilo que você sonha. Você não pode desistir daquilo que você tanto quer. Mas não, hoje nós oramos ao Senhor. Se não acontecer, já esquecemos, pastor. Já queremos orar de outra coisa. Não, Deus, até Deus não entende é nós. Deus fala, meu Deus, ele orou, não deu nem tempo de Deus abençoar ele. Ele já está pedindo outra coisa. Ela já quer outra coisa. Mas Jabes não. Jabes, ele foi determinado. Jabes, ele sabia o que ele queria. Ele queria que o Senhor alargasse a sua propriedade, a sua vida. Sabe o que Jabes ele dizia? Senhor, eu não quero ser um qualquer.
Eu não quero ser um sem história. Tentaram me amaldiçoar, Senhor. Mas eu quero, Senhor, ter uma história na Tua presença. Que ela venha ficar marcada, Senhor, pelo resto da vida. Como ficou. O autor do livro, ele só falava da genealogia. Mas no capítulo 4 ele parou. A história de Jabes, ela ficou marcada na história do povo. Na nossa vida, ela ficou marcada porque ele era determinado no que queria. E eu e você? Será que nós somos determinados? Salomão, quando o Senhor apareceu Salomão e disse o que ele queria, Salomão, ele foi determinado. Senhor, eu imagino Salomão pensando, Senhor, eu não vou pedir riqueza, porque se eu não tiver sabedoria, a riqueza ela vai embora. Senhor, eu não vou pedir as demais coisas, porque se eu não tiver sabedoria, tudo vai embora. Mas Salomão foi determinado, eu vou pedir a sabedoria, porque na sabedoria eu conquisto as demais coisas. E o Senhor manda dizer para mim e para você, é tempo de nós sermos determinados no que nós queremos, é tempo de nós sermos que nem Jabes, continuar naquilo que você sonha, naquilo que você quer. Ah, mas tem anos, continue orando, continue falando com Deus, que Deus vai fazer na tua vida, continue sendo determinado, igreja. Não podemos nos calar, não podemos parar, desistir, por causa que não está acontecendo. Continue clamando que Deus, Ele vai derramar na tua vida na hora certa, igreja. É na hora certa que Deus vai fazer. Jabes, ele foi tão ousado na fé, determinado no que queria, que Deus fez na vida dele. A fé dele foi tão grande que ele já sabia o que Deus ia fazer. Eu, certa vez, as minhas orações é com ousadia ao Senhor. Eu trabalhava e orei ao Senhor, eu preciso ganhar mais, Deus. Eu preciso ganhar mais, Senhor. Eu pretendo casar, eu pretendo construir uma família, e as coisas vão ficar mais difíceis. Não que casamento é dificuldade, viu, gente? Que as contas vão aumentar, você quer dar o melhor para sua família. E eu clamei ao Senhor, eu preciso, Deus, de um salário melhor. Do nada apareceu na empresa recrutamento interno. Opa, eu tinha o curso. Falei, Deus, essa vaga eu quero. Eu preciso, que eu vou casar mais ou menos daqui a um ano. E eu preciso ganhar mais. Essa vaga era R$1.000 a mais do que eu ganhava. E ali eu falei para o meu líder na época, eu vou fazer a prova. Ele falou assim, você vai perder seu tempo, porque a pessoa certa já está lá. Ela já vai fazer, eu sei até quem é que vai fazer a prova. Eu falei, mas eu vou. Fazer. Ele falou, você vai perder o tempo. E eu fiz a primeira etapa, foi escrita, passei. Me chamaram para a segunda etapa. Para a segunda etapa, eu e outro rapaz. Era uma dinâmica com o supervisor da área que quem passasse iria. E ali eu falei, Senhor, a vaga é minha. Meu encarregado falou, rapaz, já era. E justamente quem foi para a vaga, para outra etapa, foi eu e o rapaz que meu líder disse que era a vaga. Eu em nenhum momento eu tive medo. Em nenhum momento eu tive medo. Eu determinado, eu orei a Deus. Eu lembro ainda que eu fui antes da entrevista, eu fui no banheiro da empresa, me ajoelhei e falei, Senhor, é minha. E ali nós fomos para aquela entrevista, fizemos. Quando eu subi, eu era soldador, eu soldava. Que eu subi para a minha área, que eu fui soldar uma porta de carro, eu trabalhava numa montadora, que eu fui soldar uma porta de carro, meu celular tocou, a mulher do RH falou, Anderson, retorna aqui no RH. Quando eu retornei, ela falou assim, a vaga é sua, Anderson. A vaga é sua, determinação. Eu passei naquela vaga. O que Deus está querendo dizer para você aqui, ei, não perca a sua determinação. Continue orando, continue clamando ao Senhor, igreja. Porque Deus faz na vida daquele que é determinado. Deus faz na vida daquele que é determinado. E saiu todo alegre. Cheguei e falei para o meu líder, na hora eu saí e falei para ele, a vaga foi minha, você falou que era dele. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu passei, a vaga é minha, porque o meu Deus, Ele me deu a vaga. É assim que Deus faz, igreja. É assim que Deus faz. E ali no outro mês já veio R$1.000 a mais de aumento no salário, passou, coisa boa. Eu ia casar com 1 ano, eu casei por 6 meses, adiantei o casamento. É assim que Deus faz, igreja. É assim que Deus quer fazer na tua vida. É assim que Deus quer fazer nas nossas vidas, abençoar. Sabe para quê? Para que você amanhã possa testemunhar o que Deus vai fazer na tua vida, igreja. Mas não, imagine eu orar, Deus, a vaga é minha. Quando o meu encarregado falou, é mesmo, nem vou. Eu tinha perdido, igreja. Mas não, eu sabia em quem eu estava crendo.
Eu sabia quem era meu redentor, igreja. Eu sabia quem eu servia, igreja. Eu sabia. Por isso que você tem que ser ousado na fé, determinado no que você quer. Ei, por isso que você tem que ser ousado na fé. Primeira característica, determinado no que você quer. Não adianta orar, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Não adianta. Você tem que ser firme no que você quer, para o que vem acontecer na tua vida. O nosso Deus, Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar, mas somos nós preguiçosos, não queremos orar, só queremos, pastor, ora por mim aqui, Deus, para acontecer, mas Deus quer de você, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua voz. Ei, Deus está dizendo aqui no meu coração, que tem vidas que não estão nem orando mais, igreja. É tempo de voltar a orar, é determinação, igreja. É determinação, não pode o desânimo bater em nossa porta. Não podemos deixar o desânimo bater na nossa porta. Perder a fé, perder a esperança. Glórias a Deus. Aleluia. Temos que ser diferentes, determinados. A empresa que eu trabalho aqui também, eu passei outra situação, igreja. Eu pensava, eu falei, Deus, eu preciso ganhar mais, eu ganho pouco aqui. E surgiu uma vaga também, mas o curso que pedia a vaga eu não tinha. Veio um desânimo quando eu vi que o curso eu não tinha. Veio um desânimo, eu cheguei em casa, a Carol falou que foi uma tristeza. Aí eu lembrei desse outro testemunho meu, pastor. Eu lembrei dele. Opa, não posso viver dessa forma. Fui orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Orei à noite, pastor, eu tive um sonho. Olha o sonho, o certificado. Eu sou técnico em mecânico de usinagem. Deus mandava, entrega esse curso que você tem. No sonho, pastor, eu via o certificado, eu entregando. Falei, Carol, sonhei, Deus mandando entregar o curso, mas o curso que pede lá é outro. Eu falei, se Deus mandou, eu vou embora. Se mandei, me inscrevi, fui para a vaga. Estou lá, foram 5 etapas, essa foi mais difícil. 5 etapas, tudo online, a empresa é tudo de São Paulo. O RH é todo de São Paulo, tudo online, manda seu certificado, coração deu aquele, mas eu lembrei, eu confio no Senhor, Ele mandou no sonho, mandei o certificado, e ali, fui para outra etapa, fui fazendo etapa, aí veio a outra etapa, o salário é esse, aceita o lote, que era R$400 mais do que eu ganhava, assinei. Do nada falou assim, daqui 5 dias você está na nova função. É o que Deus faz, igreja. Quando eu entrei na minha ficha, que é tudo online, eu entrei lá no computador, lá na empresa, que eu olhei, estava lá, eles colocaram que eu tinha 4 cursos. Eu não sei de onde, eu só mandei o meu certificado de mecânico de usinagem. Lá tinha curso de automação, curso de eletro não sei o que. Gente, tinha curso lá que eu não sei como entrou no meu perfil. Mas o único curso que eu entreguei, o meu certificado, foi até Carol que eu mandei escanear para mandar no meu e-mail para me enviar. É o de mecânico de usinagem. Como você diz, mas como, evangelista? Eu não sei. Pergunte a Deus. Eu sei que a vaga foi minha e hoje eu sou técnico lá, justamente por isso. Porque Deus falou, mas nós não podemos duvidar de Deus. Temos que clamar ao Senhor. Glórias a Deus. Temos que clamar ao Senhor, igreja. É o que Deus está falando conosco. Imagine Jabes lá, ficasse como coitadinho. Eu fui amaldiçoado, com dores de parto. Eu não vou ser nada, minha história já era, minha história acabou. Acabou a minha vida, acabou a minha história. A história de de Jabes ia ser pulada aqui, no capítulo 4. O autor não ia parar. E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Não, a história ia continuar. Jabes foi descendente de não sei o que, mas não. Jabes, ele foi ousado na fé, determinado em Deus, e Deus abençoou a sua vida. Ei, e Deus está mandando dizer para você, seja determinado, porque eu vou fazer na tua vida, igreja. Você que crê, aplauda ao Senhor. Aplauda Ele. E Deus vai fazer mais milagre na minha vida, e na tua vida também, igreja. Deus vai fazer milagres. E Jabes foi mais ilustre do que os seus familiares. E Jabes continua na sua oração: que o Senhor me abençoe, aumente a minha prosperidade, e que a sua mão esteja sempre comigo. Olha Jabes,
a gratidão de Jabes. Jabes, ele já orou sabendo que Deus ia fazer, que Deus ia derramar na vida dele, que ia aumentar suas propriedades, que ia fazer maravilhas na sua vida, que ele ia ser mais ilustre, e ele já foi grato ao Senhor, igreja. Que as suas mãos sempre esteja comigo, sabe por quê? Ele dizia que o Senhor, meu Pai, que a tua presença nunca se aparte de mim, porque muitas das vezes, quando nós somos abençoados, a nossa tendência é esquecer Deus, é ser que nem sabe quem, lá em Lucas 17, que diz, os 10 leprosos fizeram o quê? Quando o Senhor disse, vá lá até os sacerdotes, vá lá, que vocês já são curados, mostre para eles que vocês já foram curados. Só voltou quantos, igreja? Só voltou um para agradecer, só um foi grato ao Senhor. A tendência do ser humano não é gratidão, mas ele já falou assim, Senhor, que a tua mão, ela nunca se aparte de mim, Senhor, a tua presença, ela nunca se aparte de mim. Já foi gratidão a ele, já gratidão ao Senhor, por tudo que Deus estava fazendo na sua vida. Ei, quando Deus fizer na tua vida, não esqueça da gratidão, não esqueça não de fazer o culto de ação de graças, não esqueça não de fazer aquilo, ação de graças ao Senhor. Não esqueça não, igreja. E Jabes, ele já disse, Senhor, a terceira característica dele foi a gratidão. E nós, quando Deus nos abençoa, será se nós temos gratidão ao Senhor? Será se nós temos? Um amigo meu ali em São Paulo, o meu melhor amigo, ele sempre disse, rapaz, quando Deus me dá a minha casa, eu vou fazer um culto de ação de graça, de gratidão. E ele conseguiu a casa dele, um milagre de Deus. Ele começou a vender todos os móveis da casa, falou, pela fé. Ele morava de aluguel, pagava R$1.200 de aluguel. E ele me mandou uma mensagem, rapaz, todo ano meus móveis. Eu falei, por quê? Vai comprar outro? Não, porque eu vou sair do aluguel e Deus vai me dar uma casa. Ele conseguiu comprar um apartamento, irmão. Um apartamento foi uma providência de Deus. Ele comprou à vista. Foi um milagre de Deus. Ele tinha R$70 mil, uma pessoa vendeu esse apartamento. A casa em São Paulo é um absurdo. Ele comprou aquele apartamento. E ali, pela fé, isso já faz mais ou menos um ano. E ele não fez esse culto de ação de graça. E ele disse que Deus falou com ele. Hoje ele está desempregado, passando uma dificuldade na família. Tem 2 filhas, desempregado. E ele disse que Deus usou uma pessoa para dizer que a vida dele estava atrasada, porque ele esqueceu da gratidão de Deus. Esqueceu do que Deus fez na vida dele, e a vida dele estava travada. E ele, quando ele disse que entendeu que ele esqueceu da gratidão do que Deus fez na vida dele, ele disse, mas Anderson, eu quero convidar umas pessoas, mas eu não tenho nada para dar às pessoas. Eu falei assim, olha, Deus não olha isso, se você não tem nada às pessoas. Deus não olha. Deus não olha isso. Deus quer ver o seu coração. E ali, irmãos, eu nem sabia o número do Pix dele, eu olhei o celular dele e fiz um Pix para ele. E depois falei, tá aí, ó, compre as coisas e faça o culto de ação de graça. E ali ele começou a chorar, fez aquele culto, me mandou os vídeos. E depois que ele fez aquele culto, as coisas começaram a andar na vida dele. Ele disse que já começou a fazer entrevista de trabalho. A esposa já arrumou um emprego. As coisas começaram a melhorar. Sabe por quê? Muitas das vezes nós esquecemos da gratidão do Senhor. Achamos que quando Deus nos abençoa, acabou, esquecemos. Mas nós temos que ser gratos a Deus pelo que Deus faz na nossa vida. Não adianta muitas vezes só clamar ao Senhor, Deus fazer, que nem Jabes, esquecer que foi Deus, que não foi mérito meu. Porque se fosse mérito meu, eu nem clamava a Deus. Eu mesmo lá ia pelas minhas forças e minhas vontades, do meu jeito. Mas não, quando é algo sobrenatural de Deus, que Deus faz em nossas vidas, nós temos que ser gratos. Não podemos ser que nem aqueles novos leprosos, que não voltamos para agradecer ao Senhor. Temos que ser que nem aquele samaritano. Ele fez a diferença. Ele voltou e disse, mestre, o Senhor é mestre, o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha casa, o Senhor mudou a minha vida. É isso que nós temos que ser gratos ao Senhor, levantar um altar e sempre saber, por mim eu não estaria aqui, foi o Senhor
que mudou a minha história e a minha vida. Ei, igreja, eu todos os dias lembro de onde o Senhor me tirou. Eu todos os dias lembro o que Deus fez na minha vida. Vocês me olham hoje aqui, mas eu já fui uma pessoa que eu já tentei tirar minha própria vida. Eu fui uma pessoa que para mim a vida parecia ter acabado. A vida para mim parecia não ter mais sentido. A vida para mim parecia que era o fim. Quando eu me lembro que eu levanto pela manhã, eu glorifico ao meu Deus por tudo que Ele fez na minha vida. O inimigo tentou tirar minha vida, eu fui vítima de bruxaria, tentaram acabar com minha vida, meu corpo ficou todo vermelho, meu corpo ardia, meu corpo doía, parecia que não tinha mais saída, eu me encontrava que nem Jabes. Eu dizia para mim, a minha vida acabou, disse para minha irmã, para minha mãe, eu tive que vir embora de onde eu morava para minha família me cuidar. Eu não vou ter uma esposa, era o meu maior sonho ter um filho. Eu falei, eu não vou ter nenhum filho, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos de idade. A minha vida estava decretada a ser o fim. Mas todos os dias que eu levanto, que eu olho, eu agradeço ao meu Deus. Eu exalto ao meu Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E Ele diz, filho, você será um pregador da minha palavra. A minha família, ninguém era crente, ninguém conhecia Jesus, mas Deus marcou uma pessoa para falar de Jesus para mim, e Jesus mudou a minha vida e a minha história, igreja. Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida, Ele também muda a tua vida, e por isso nós não podemos esquecer a gratidão a Deus, não podemos esquecer da gratidão a Deus, do que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Ei, você lembra do altar que você tem feito ao Senhor? Da onde Deus nos tirou? Será que nós temos lembrado todos os dias? Se não fosse Deus, aonde nós estaríamos? Porque Deus, Ele é Deus, igreja. Deus, Ele é Deus. Eu não conhecia o Evangelho, eu não sabia quem era Jesus, eu não entendia nada, minha família não era crente. Minha família só conhecia de candomblé. Ninguém conhecia nada da minha família, igreja. Eu lembro no primeiro dia que eu entrei dentro da igreja, pastor Marcos, ele disse para mim, você será um salvador de vida. E eu disse, serei bombeiro. Olha o ponto do ser humano, pastor. Não entendia nada de evangelho, não entendia nada de Jesus. Nada. Mas Deus, Ele faz diferente na nossa vida, igreja. Ele faz diferente o que nós não entendemos. Ele muda a nossa vida. E Deus diz para você, não deixe de agradecer por tudo o que Ele já fez na tua vida e o que Ele vai fazer na tua vida. Seja que nem Jabes, já ore, clamando, ousadia em fé, determinado no Senhor e gratidão porque o que o Senhor irá fazer na tua vida. E o último ponto, Jabes, ele foi vigilante. A última característica dele, vigilante. Vigilante. Olha o que Jabes diz: Senhor, e que eu não seja afligido pelo mal. Porque Jabes, ele entendeu assim: ei, hoje minha vida é assim, minha vida se encontra dessa maneira, fui decretado para isso, nada acontece, o mal nem vem a mim, mas no momento que Deus me abençoar, que Deus estender a sua mão sobre a minha vida, as coisas vão ser diferentes, as pessoas vão se levantar sobre mim. Satanás vai tentar de tudo, tentar me derrubar, tentar me parar, tentar me frustrar, tentar fazer de tudo para me parar. E ele foi vigilante, já disse ao Senhor: Senhor, e que eu não seja afligido pelo mal. Ele já sabia que do momento que Deus abençoasse ele, as coisas iam acontecer, os problemas iam vir, porque quando nós somos abençoados, quando nós estamos em outro, quando chegamos a outro patamar, quando Deus faz algo na nossa vida, quando nós nos convertemos é uma coisa, quando nós vamos crescendo na fé, o inimigo vai fazer de tudo para você parar, vai fazer de tudo para você desistir do evangelho, fazer de tudo para que as coisas comecem a dar errado na sua vida. Olha o que o Elvis disse aqui nesta noite. Ele voltou aos pés do Senhor, mas logo houve o quê? Ele bateu o carro, com mais 2 ou foi 3 meses, né, Elvis? Bateu o carro de novo, quase morreu na BR-101. Passado um tempo, ele foi assaltado, roubaram o seu celular, levaram tudo, sua carteira, seus documentos. Ele tinha tudo, pastor, para o quê? Desistir. Mas não, Jabes já disse: Senhor, me livra das coisas do mal, de tudo isso que está acontecendo. Era isso que o inimigo queria colocar na vida de Elvis.
para que o Elvis viesse o quê? Desistir. Está vendo, Elvis? Você está na casa de Deus, você está servindo a Deus, você foi para a rede de jovens e você bateu o carro. Para, o Elvis, mas não. Elvis, ele preferiu continuar adorando a Deus, porque Deus guardou a sua vida. E é assim, igreja, quando as bênçãos acontecerem vindo sobre a nossa vida, o inimigo vai se levantar, vai tentar nos parar, vai tentar colocar obstáculos, dificuldade, para você desistir. Para que nós venhamos olhar o problema e dizer: meu Deus, porque eu estou na presença de Deus e tudo isso está acontecendo, o Senhor me abençoou, eu vou regredir, eu vou voltar. Ei, por isso que ele disse: Senhor, não deixe o mal me afligir. Ele foi vigilante. Ele foi diferente de Sansão. Sansão, cheio da presença de Deus, Deus entregou o dom, mas não foi vigilante. Deixou as coisas acontecer. Que nada, eu vou sair, vou começar a visitar pessoas, mulheres de outros reinos, e não foi vigilante. E o que aconteceu na vida de Sansão? Sansão, ele foi destruído a sua vida, tiraram sua visão, tiraram tudo dele. No final, o Senhor ainda deu uma chance a Sansão. Sansão se levantou e a glória foi maior do que antes na vida de Sansão. E o que o Senhor disse para você nesta noite: quando o Senhor começar já a te abençoar, seja vigilante com as dificuldades, com os problemas que vierem sobre a sua vida. Os problemas que vier não é para parar, não é para desistir, é para continuar. Ei, quando vir levante, quando vir calúnias, não é tempo de você parar, não. É tempo de você continuar clamando a presença de Deus. Ei, seja vigilante na presença de Deus. Ei, não olhe probleminha, não olhe porque aconteceu situaçãozinha. Eu vou parar, eu não vou mais fazer. Deus está falando contigo. Ei, eu estou vendo, tem gente olhando dificuldade, tem gente olhando probleminha e querendo parar, e justamente porque não está sendo vigilante. O inimigo está colocando situações na sua vida, colocando situações para parar. E muitas das vezes você tem parado. Muitas das vezes você tem desistido do seu chamado, daquilo que Deus tem preparado, daquilo que Deus já tem para a sua vida. Labasto e candalabacai. Ei, tem vidas precisando de você, tem vidas precisando de você, tem vidas que você precisa levantar, mas muitas das vezes a situação, o problema, você tem parado, você tem desistido, você não tem sido que nem Jabes, não tem sido ousado na fé, determinado com o Senhor, não teve gratidão e não tem sido vigilante. E muitas das vezes tudo que está acontecendo na sua vida, você não está entendendo, está querendo jogar a toalha. E Deus está dizendo: filho, não joga a toalha. Olhe a oração de Jabes, faça que nem Jabes, continue buscando, continue fazendo, porque eu vou fazer na sua vida. Ei, qual é a característica que está faltando na sua vida hoje? Qual é a característica que está faltando na sua vida? É fé? Clame ao Senhor. Ei, está faltando ser determinado? Pede a Ele que Ele vai te ensinar a ser determinado. É gratidão, seja grato nesta noite. Ei, você não tem sido vigilante? Volte a vigiar. Ei, não dê brecha às coisas do mundo, não dê brecha nessas coisas que estão acontecendo. Busque em Deus as coisas do alto, para que tudo vá bem na tua casa, igreja. Ei, irmãos, olha o que Deus fez na vida de Jabes. Jabes não tinha uma história, mas a palavra de Deus diz em Crônicas 4 que o Senhor fez uma grande história na vida de Jó. Uns pegam a diferença para fazer a grande diferença. É isso que nós temos que fazer. Quando acontecer alguma diferença, vamos transformar numa grande diferença em nossas vidas com o Senhor, igreja. Ei, o Senhor manda dizer para você que Ele tem a sua própria história para fazer na tua vida. Ele tem a própria história na tua vida. Quanto tempo já que você não vê um milagre sobrenatural de Deus na tua vida? Quanto tempo já que você não vê algo sobrenatural na tua vida? E Deus manda dizer para você que a tua história, ela não vai ser resumida somente no que você está imaginando, mas Ele manda dizer para você: filho, se levante, se coloque de pé, volte a orar, volte a clamar, volte a crer, volte a pedir bênçãos a mim, porque eu tenho grandes coisas
coisa a derramar na tua vida. Eu tenho a tua própria história para ser feita. Eu fiz a história de Jó, eu fiz a história de Elias, eu fiz a história de Jabe, eu fiz a história de Moisés, eu fiz a história de Abrão, eu fiz a história de José, eu fiz a história de Sansão, eu fiz a história de Pedro, eu fiz a história de Paulo, eu fiz a história de cada um. Por isso eu também quero fazer a tua história, não uma pequena história, mas uma grande história no reino do Senhor. Igreja, não é uma pequena história, é uma grande história, igreja. Não é uma pequena história, é uma história para ser impactada na sua vizinhança, é uma história para ser impactada onde você trabalha, na sua família. Ei, é uma história que tem que ser diferente aonde você estiver, igreja. Não é uma pequena história, é uma história que nem a história de Jabes, algo que foi impactado. Jabes foi mais ilustre do que toda a sua família, e Deus tem algo grande para você. Se coloca de pé nesta noite, se coloca de pé, os verdadeiros Jabes que tem algo grande para receber de Deus, aquele que tem algo grande para receber do Senhor nesta noite.